Vamos lá, vamos acompanhar esse lançamento exclusivo do documentário Moro Mais Que Suspeito. Esse curta tem cerca de 20 minutos, a gente vai acompanhar juntos aqui, e ele conecta evidências sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lembrando que há 2 anos o Supremo Tribunal Federal tem em mãos um pedido da defesa de Lula para julgar se Moro agiu de forma suspeita ao decidir sobre os casos do ex-presidente. Esse filme foi produzido pela campanha Lula Livre. Vamos acompanhar juntos a partir de agora, então. No fim da tarde desta quinta-feira, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Lula responde a 3 processos em Curitiba e já foi condenado em 2 deles, apenas que somam 29 anos de prisão. As condenações se referem ao triplex do Guarujá e à reforma do sítio de Atibaia. Todos esses casos são da famosa 13ª Vara Federal de Curitiba e passaram pelas mãos do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é a história que saiu nos jornais e que você já conhece, que todo mundo conhece. Agora é hora de conhecer todos os fatos por detrás da história. Os bastidores do processo que tirou das eleições o primeiro colocado nas pesquisas para presidente de 2018. Os processos contra Lula em Curitiba são um dos maiores casos de lawfare já vistos no mundo. Nesse tipo de guerra, o ataque aos inimigos políticos é feito por meio da justiça, com múltiplas acusações, bloqueios de bens e divulgações seletivas na imprensa. O objetivo é inviabilizar a defesa e criar na sociedade um clima de culpa. E o julgamento passa a ser mera formalidade. As condenações já estão prontas. Um manifesto assinado em outubro de 2019 reuniu juristas de 8 países. A lista inclui pessoas do calibre de Susan Ackerman, maior especialista em combate à corrupção do mundo. Eles foram unânimes ao afirmar que Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação. Essa manobra vinha sendo denunciada pela defesa de Lula desde 2016. A ONU já concedeu 2 liminares favoráveis ao ex-presidente. Enquanto Moro e sua turma diziam que a perseguição a Lula não passava de uma teoria da conspiração, explodiu como uma bomba o escândalo da Vaza Jato. Nas trocas de mensagens, estão provas de que Moro e procuradores de Curitiba viam Lula como um adversário. Estavam dispostos a tudo para prendê-lo. Mas a Lava Jato agora passa a ser alvo de críticas e até de investigações por possíveis irregularidades. 58% acham que a conduta de Sérgio Moro é inadequada. 59% dos entrevistados acreditam que, se comprovadas as irregularidades, eventuais decisões de Sérgio Moro devem ser revistas. Há 2 anos, o STF tem nas mãos um pedido da defesa de Lula para julgar a conduta de Sérgio Moro. E não há motivos para que esse pedido ainda não tenha sido analisado. O que está em pauta é a suspeição de Moro, que é a simples suspeita de que um juiz possa ter favorecido um dos lados. A defesa do ex-presidente vem insistindo para que o julgamento do mérito seja retomado e espera que o habeas corpus volte à pauta do STF em breve. Quais são, afinal, as provas de que Moro é suspeito? Prova 1. A condução coercitiva ilegal de Lula. No dia 4 de março de 2016, Moro determinou que Lula fosse detido e levado para depor por mais de 3 horas em uma sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O cerco à casa de Lula aconteceu antes das 6 horas da manhã, já com ampla cobertura da imprensa. A mobilização dos repórteres havia sido previamente articulada por Curitiba. Um jornalista chegou a insinuar de madrugada em suas redes sociais que a operação aconteceria. A ação contra Lula foi tão abusiva que 2 anos depois, o STF proibiu a condução coercitiva para a realização de interrogatórios. Hoje, é ilegal levar uma pessoa a depor com força policial antes de intimá-la. Prova 2. Grampo ilegal.
Nesta quarta-feira, a crise política atingiu o ponto mais alto. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. O ex-juiz fez um vazamento seletivo. Essa revelação só foi feita mais de 3 anos depois pela Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Moro não quis tornar público que Lula disse a diferentes interlocutores que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e que estava empenhado em buscar uma reaproximação com Temer e o MDB. Os diálogos colocaram em xeque a hipótese defendida por Moro de que Lula queria ser ministro para obter foro privilegiado. Moro cometeu outras irregularidades no episódio. O diálogo entre Lula e Dilma foi captado mais de 2 horas após a ordem judicial que interrompeu o grampo. Além disso, a conversa não tinha nenhuma relação com os processos sob responsabilidade de Moro. Ele não tinha autoridade para divulgar gravações envolvendo autoridades com foro privilegiado, como era o caso da presidenta Dilma. Moro cometeu um crime ao gravar conversas de um presidente sem autorização do STF. Ao ser cobrado pelo Supremo por seus atos, o ex-juiz apenas pediu escusas, mas o estrago já estava feito. Como consequência, o vazamento do grampo ilegal acelerou o golpe contra Dilma, dividiu a sociedade e colocou a nossa democracia em risco. Moro também grampeou o telefone do escritório dos advogados de Lula. Com isso, acompanhou mais de 400 conversas e teve acesso em tempo real à estratégia da defesa. Prova 3. A condenação de Lula. Deltan Dallagnol, coordenador da investigação na Lava Jato de Curitiba, revelou a outros procuradores que duvidava das provas entregues a Moro contra o ex-presidente. A conversa, revelada pela Vaza Jato, aconteceu 5 dias antes de Dallagnol fazer a primeira denúncia contra Lula, em 14 de setembro de 2016. O auditório já estava até marcado para a coletiva do PowerPoint. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora eu tenho receio da ligação entre Petrobras, o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Mas Moro nunca se importou com a falta de provas. Em julho de 2017, o ex-juiz condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Depois, o TRF4 ampliou a pena para 12 anos e 1 mês. Hoje eu pensei que os meus acusadores iriam mostrar uma escritura, um documento, um pagamento, alguma coisa que eu fiz para ter o apartamento que ele disse que é meu. Veja, porque eu esperava que depois de 2 anos de massacre, eu chegasse lá, tivesse um documento dizendo: o Lula comprou o apartamento, o Lula reformou o apartamento, o Lula pagou tanto pelo apartamento, a escritura está aqui registrada em cartório, o apartamento é dele, o Lula já dormiu no apartamento, já morou, nada, nada. Pior ainda é a condenação no caso do sítio. A juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro quando ele virou ministro de Bolsonaro, condenou Lula a 12 anos e 11 meses. Apesar de ser um caso completamente diferente, a sentença tinha trechos inteiros copiados e colados da condenação anterior feita por Moro. Mais tarde, essa pena foi ampliada pelo TRF4 para 17 anos. Em ambos os processos, as sentenças apresentavam graves falhas. Não determinavam o que Lula teria feito em favor das construtoras que justificasse o alegado recebimento de um apartamento no Guarujá ou a reforma de um sítio em Atibaia que nunca pertenceu a Lula. Moro diz apenas que Lula praticou atos indeterminados que teriam beneficiado as empreiteiras durante seus 2 mandatos como presidente.
Não importava o que Lula apresentasse como evidência de sua inocência. Os processos eram meras formalidades em Curitiba e as condenações já estavam pré-definidas, sempre com o objetivo de manchar a reputação de Lula e tirá-lo da vida política. Prova disso é que Lula foi absolvido na Justiça de Brasília da acusação de ter feito parte de uma organização criminosa na Petrobras. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz em seu livro que Lula era objeto de desejo da Lava Jato e revela que foi pressionado por Deltan Dallagnol a acelerar o processo do PowerPoint para justificar as demais condenações contra o ex-presidente em Curitiba. Com a absolvição de Lula nesse processo, há um entendimento de que caem por terra todas as outras acusações que pesam contra o ex-presidente nos processos iniciados por Moro. Prova 4. Abuso de autoridade. No dia 8 de julho de 2018, o desembargador Rogério Favretto, do TRF4, determinou a soltura imediata de Lula. Gebran Neto, outro desembargador, suspendeu a decisão do colega, embora só tivesse jurisdição sobre o caso no dia seguinte, ao fim do plantão judicial. Moro, que estava de férias, atropelou todo e qualquer rito jurídico para evitar a liberdade de Lula. Enquanto se debatia qual desembargador tinha razão, Moro, um juiz de primeira instância, determinou que a PF de Curitiba não soltasse Lula. A ordem foi acatada pelo delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o mesmo que depois se tornou braço direito de Moro no governo Bolsonaro. Favretto reiterou a soltura imediata de Lula, mas o presidente do TRF4, Thompson Flores, entrou na disputa e manteve Lula preso. Moro teve que dar explicações ao Conselho Nacional de Justiça sobre a sua atuação no episódio. E essa não foi a única vez que o então juiz passou dos limites. Diversas vezes, durante as audiências em Curitiba, ele tentou intimidar os advogados de defesa de Lula. Como a gente fez lá brincando lá no ringue com o Lula, né? Na audiência, na oralidade, tem toda mais uma dinâmica, como a gente fazia no âmbito da Lava Jato. Tem perguntas novas para testemunha ou nós estamos aqui só perdendo tempo novamente? Vossa Excelência, acho que sempre que a defesa fala é a perda de tempo, esse é o problema. Perguntas novas, doutor? Os juízes não tem tempo para ficar perdendo aqui. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não já pode... foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Prova 5. O adiamento do interrogatório de Lula para impedi-lo de se manifestar publicamente. Em 15 de agosto de 2018, Moro adiou o interrogatório de Lula e de mais 12 réus no caso do sítio de Atibaia para depois das eleições. Qual era o medo de Moro? Que o depoimento beneficiasse Lula na campanha eleitoral. O medo do ex-presidente falar era tanto que a Justiça negou um pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. E Deltan Dallagnol comemorou. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou. A Vaza Jato mostrou que Lula e o PT eram vistos como inimigos pela Força Tarefa em Curitiba.
Em uma troca de mensagens entre Dallagnol e uma amiga, fica claro que o objetivo principal era impedir o retorno do PT à presidência. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Valeu, Carol. Reza sim. Precisamos como país. Prova 6. O vazamento estratégico da delação de Palocci. A cartada final de Moro para eleger Bolsonaro presidente da República foi dada em 1º de outubro de 2018. 6 dias antes das eleições presidenciais, o ex-juiz tornou pública a delação premiada de Antônio Palocci. A delação já havia sido rejeitada pelo Ministério Público por falta de provas. E estava nas mãos de Moro havia pelo menos 3 meses. A manobra de Moro teve amplo espaço na mídia. E só 2 anos depois, o STF anulou a delação de Palocci. Verifique-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Era o impulso final que faltava para garantir a vitória do ex-capitão nas eleições presidenciais. Bolsonaro chegou a parabenizar Moro pela atitude. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte, do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Prova 7. A ida de Moro para o governo Bolsonaro. Se depois de tudo isso ainda restava alguma dúvida sobre a parcialidade de Moro, a nomeação do ex-juiz como ministro de Bolsonaro escancara quais eram seus interesses. Enquanto julgava Lula, Moro negociava um cargo no primeiro escalão do novo governo. E aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. A vitória de Bolsonaro foi comemorada por Rosângela, a mulher do ex-juiz. Ela postou um vídeo em sua conta no Facebook com uma montagem do Cristo Redentor ao lado do número 17 do ex-capitão e a frase: "Estamos juntos, Brasil". Sérgio Moro saiu do governo em abril de 2020. Em novembro, tornou-se sócio-diretor da Álvares & Marshall. A empresa tem entre seus funcionários ex-agentes de departamentos de inteligência dos Estados Unidos, como o FBI e a NSA. A Álvares & Marshall foi administradora judicial da OAS e apresentou à Justiça uma lista de imóveis de propriedade da construtora que incluía o famoso triplex do Guarujá, o mesmo que Moro e a Lava Jato afirmavam pertencer a Lula. A empresa norte-americana também é administradora judicial da Odebrecht, outra construtora que Moro levou ao fundo do poço quando era juiz da Lava Jato. A Álvares & Marshall revelou ao UOL que já teria faturado 17 milhões de reais com a crise da construtora brasileira. O conflito de interesses nestes casos é evidente. Lideranças de todos os campos políticos ficaram perplexas com a decisão de Moro em aceitar o trabalho na empresa norte-americana. Diante da repercussão extremamente negativa, o Tribunal de Ética da OAB São Paulo notificou Moro sobre a proibição dele exercer a advocacia junto aos clientes da Álvares & Marshall. Ao longo de todas essas injustiças, Lula se manteve firme. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma,
e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Foram 580 dias preso injustamente na sede da Polícia Federal de Curitiba. Durante todo esse tempo, o povo permaneceu em vigília e personalidades de todo o mundo se mobilizaram por sua liberdade. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Essa situação não é apenas uma injustiça contra Lula. Ela é um atentado contra o Estado democrático de direito. É por isso que a anulação dos processos contra Lula significa a liberdade plena do ex-presidente, a recuperação dos seus direitos políticos e a libertação do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. Lula livre é o povo livre. Anula STF. Anula STF! Anula STF. Anula Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles fazem. A justiça é nossa. A justiça é nossa. Uma banda da polícia e um tucano na justiça vieram juntos. Estavam na mídia todo dia. O promotor, pastor, aproveitou. Esse é o documentário Moro Mais Que Suspeito, produzido pela campanha Lula Livre e que tem, enfim, todas essas evidências da atuação do juiz Sérgio Moro e por que a suspeição, esse pedido de suspeição feito pela defesa do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal. Sobre ele a gente conversa agora um pouquinho com Paulo Donizete, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual, já está aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, o que a gente sabe até o momento é que esse julgamento do habeas corpus ele foi iniciado em junho de 2019, ainda aguarda uma conclusão do julgamento e não tem nem data marcada pelo Supremo Tribunal Federal para acontecer. O ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, ele disse que é uma discussão muito importante, que ele queria fazer inclusive em plenário, mas por conta da pandemia da Covid-19, isso não podia acontecer naquele momento. Mas isso não pode ser um empecilho para essa discussão não acontecer, né? O ministro Gilmar Mendes pediu vistas no processo no dia 4 de dezembro de 2018. Acabou de completar 2 anos que esse processo está parado no STF, aguardando esse julgamento. De fato, não é, a pandemia não é um empecilho, né? De modo que se o STF assegurar às partes envolvidas, os acusadores e a defesa, todo o direito de se expressarem e de manifestarem as suas razões, o STF tem todas as condições de colocar esse julgamento em andamento, em prática, né? É uma coisa muito chocante, né? Esses dias eu vi um tweet do presidente Lula, em que ele disse que assistiu ao filme Os 7 de Chicago. É um filme da Netflix que mostra a acusação contra 7 pessoas ativistas contra a guerra do Vietnã de terem sido... são acusados de incitar protestos, né, e desordens contra a guerra, numa época em que o assunto era muito sensível ao povo norte-americano, e o julgamento desses acusados, ele realmente, ele faz lembrar. Eu assisti esse filme antes de ver esse tweet do presidente Lula e faz lembrar um pouco essa conduta exibida aí no filme sobre o Moro, faz lembrar a conduta do juiz durante uma tentativa de intervenção da defesa do ex-presidente. É uma coisa muito chocante. O país passando por um processo tão intenso, tão longo de satanização da política, né, em que a corrupção é associada aos políticos, aos empresários, por isso que as coisas não funcionam e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente convivendo com um grande déficit de justiça no país.
né? Justamente porque o judiciário ele não tem ninguém, não tem nenhum mecanismo de controle social que diga a ele o que é certo e o que é errado, como ele deve fazer, como ele deve agir. Ele age de acordo com seus próprios interesses. E muitas vezes os interesses são políticos. Muitas vezes os interesses são, inclusive, associados aos interesses dos meios de comunicação. A forma como o documentário, o filme que eles classificam como documentário, é organizado, é muito didática, né? As 7 provas de parcialidade do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato são muito contundentes, a começar pela condução coercitiva em março de 2016, quando o ex-presidente foi levado de maneira espetacular às dependências da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, sendo que nem sequer havia sido intimado a depor, sendo que toda a imprensa já estava na porta do apartamento dele aguardando a sua remoção. Naquele dia não foi só isso, ele não foi apenas levado para ficar durante horas ali se submetendo a uma humilhação pública. Naquele dia todo o seu apartamento foi revirado, fogão, televisão, cama, colchão, equipamentos eletrônicos, tablet do neto, que já morreu inclusive. É uma coisa muito chocante que isso tenha acontecido e foi a primeira grande prova, né, a primeira grande demonstração de parcialidade da Lava Jato. Tanto é que, embora já fosse algo proibido, você promover uma condução coercitiva sem que o réu tenha sido convidado a depor, isso foi sacramentado posteriormente pelo STF, porque foi realmente uma atitude muito forte, né? Aí depois vieram o caso do grampo ilegal, quando o juiz Sérgio Moro grampeou ilegalmente e vazou um grampo, uma gravação recolhida ilegalmente para a imprensa, para impedir a posse do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, que estava naquele momento muito acuado. E o Lula seria, por ser uma pessoa muito hábil como negociadora e muito dedicada a encontrar soluções, ele seria uma peça fundamental para resolver uma crise política e possivelmente evitar um processo de impeachment que deu no que deu, né? Todo mundo já sabe. Os outros casos também, né? A condenação em si, né? A condenação condenação por causa do triplex, que nunca foi do ex-presidente, uma condenação sem prova, uma condenação sem crime. Teve todos os componentes de manipulação do sistema de justiça para atender um interesse político, né, que é o que define o chamado lawfare. E tanto é que a condenação ela foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, por 3-0, sem nenhuma contestação, sem nenhuma observação, sem nenhuma emenda, sem nenhuma alteração, sem nada, nenhuma vírgula no processo levado para lá pela vara de Curitiba, com a única diferença que ampliaram a pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês e alguns dias. Em seguida, a outra demonstração de abuso de poder foi quando um juiz, um desembargador, Rogério Favretto, do TRF4, determinou a soltura do presidente por falta de razões objetivas para mantê-lo preso. Na ocasião, fazia poucos meses que ele estava preso. O tribunal interveio bruscamente na decisão do juiz Favretto e impediu a soltura do ex-presidente Lula, ainda que ela fosse durar apenas alguns dias. Estava sendo criado um fato político em torno de uma decisão judiciária arbitrária. Depois, o adiamento do interrogatório do ex-presidente Lula no início de agosto de 2018,
né, pouco tempo antes do primeiro turno das eleições, justamente para impedir que o Lula se manifestasse publicamente e fizesse a sua defesa em relação a acusações que estavam sendo levadas adiante naquele momento. Aí já no caso do sítio de Atibaia, aquele caso em que a juíza substituta do juiz Sérgio Moro copiou e colou trechos inteiros da sentença sem nenhuma contestação por parte dos órgãos das instâncias superiores do judiciário. Outra prova, né, a sexta prova exibida pelo filme, foi o vazamento da delação do ex-ministro Palocci, do Antônio Palocci, que era uma delação totalmente já desqualificada 3 meses antes pelo Ministério Público, por falta de consistência, em que o ministro Moro vazou justamente à véspera da eleição para assegurar que a eleição de Jair Bolsonaro não corresse perigo. Né? Uma delação do Palocci que foi desqualificada também, posteriormente foi anulada pelo STF. Né? E, por fim, a ida do Moro ao governo Bolsonaro. Né? Sim. Essa cena do presidente Bolsonaro, na ocasião da sua posse, elogiar a conduta do Moro e atribuir a condução da Lava Jato e a liderança do Sérgio Moro na condução da Lava Jato, o que é, por si só, uma irregularidade, a sua eleição já é um atestado de culpa da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Então, é um filme que não traz exatamente grandes novidades em relação a todo esse processo para quem o acompanha. Entretanto, ele organiza as informações e dá a elas uma linha de evolução. Ele é um filme que liga os pontos e numa linguagem muito simples de ser entendida. Porque o que acontece hoje é que o judiciário, desde a década passada, com a condução do processo do Mensalão pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, é muito movido a decisões move muito suas decisões a interesses midiáticos. Né? Primeiro, ele utiliza os meios de comunicação para criar uma condenação prévia, para depois executar essa condenação, mesmo que ela não tenha base científica, não tenha base jurídica, né, no campo do direito. Então, está de parabéns a equipe que fez esse filme, e eu acho que... Esse filme, inclusive, sendo lançado hoje, 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz o item referente à justiça, né, à defesa. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, esse lançamento também é bastante simbólico que seja nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é por isso que no plano internacional, o meio jurídico de todo mundo ficou estarrecido com a forma como que os processos contra o ex-presidente Lula foi conduzida pela equipe da Lava Jato e pela forma como esses processos todos vêm sendo tratados de maneira negligente pelas instâncias superiores, uma vez que já está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, né, todas as condições, né, de fazer um julgamento. Primeiro, a parcialidade do Moro. E segundo, no próprio mérito de todo o processo, né, já que ele não tem embasamento jurídico nenhum. Ele é 100% político, o que é uma pena, porque contamina um processo que nasceu para combater a corrupção, mas que, ao mesmo tempo, destruiu todo um setor, né? Destruiu a Petrobras, destruiu o setor de construção, destruiu uma cadeia, né, que empregava de 800 mil a 1 milhão de pessoas, destruiu uma parte importante do PIB brasileiro a pretexto de combater a corrupção continua solta no país, inclusive dentro do próprio judiciário.
Sim. Paulo, quero te agradecer muito a participação hoje, comentando esse documentário aqui que a gente estreou com exclusividade. Esse documentário, inclusive, vai estar nas redes sociais mais tarde, para que todos tenham acesso. Continua aqui no Bom para Todos, depois nas redes sociais também. Um beijo para você, Paulo. Até a semana que vem. A gente se encontra sempre às quintas aqui no Bom para Todos. Um beijo. Grande beijo, pessoal. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigada. Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Quem já está aqui com a gente também para bater um papo aqui no Bom para Todos é o Fernando Brito, jornalista e editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Só não estou tendo retorno da sua imagem aqui. Espera aí que já deve chegar, daqui a pouquinho. Mas por enquanto você me ouve normal. Não só te ouço, como agora também estou te vendo, que é muito mais agradável do que só te ouvir. Eu estava ouvindo o Donizete e aí eu pensando o que eu posso acrescentar, porque juridicamente eu acho que ele fatiou o assunto. Né? Eu queria ficar um pouco nas consequências políticas do que essa história terrível que foi exibida no documentário, que ela nos traz. E o que veio à minha cabeça foi uma velha história que todo mundo conhece através dos filmes do Walt Disney, que o Mickey faz o papel de aprendiz de feiticeiro, que é uma história de antes de Cristo, de um sírio chamado Luciano de Samosata, que ele conta a história de um rapaz que, vivendo com um homem muito sábio e que dominava poderes mágicos, ficava impressionado porque ele tinha um esfregão de chão, uma vassoura, que ele vestia e esse esfregão se tornava um servo, um ser humano servo para ele, que limpava o chão, trazia água para abastecer os depósitos, etc. e tal. E um dia o homem velho sai e o aprendiz de feiticeiro resolve fazer a mesma coisa para poupar o seu trabalho. E o esfregão, transformado em ser humano, começa a trazer baldes e baldes e baldes e baldes de água até que a casa toda fica inundada. E o aprendiz não sabe o que fazer, toma de um machado e investe contra o antigo esfregão, corta-o em dois e cada um vira um novo servo, trazendo mais água e o aprendiz de feiticeiro, no final das contas, acaba se afogando naquele mundo de água. Eu acho que foi um pouco o que a elite brasileira fez com o Sérgio Moro, que não passava até então de um juiz de província, um esfregão como aquele do Luciano de Samosata, colocado ali ao canto da parede de uma vara desimportante em Curitiba, e que foi sendo transformado no agente principal de uma tomada de poder que a direita jamais conseguiu fazer nas últimas 4 eleições que até então nós tínhamos tido, com 2 eleições do Lula e 2 eleições da Dilma. E depois ela perdeu o controle sobre o processo que se desencadeou ali, e o que nos resultou disso foi essa tragédia que o Brasil vive, né, em pleno finzinho da pandemia, como diz o presidente, de morrerem centenas e até 1 milhar de pessoas por dia. Né? Esse é o preço que nós estamos pagando por uma aventura jurídica que, para ser uma aventura, precisou de todas essas arbitrariedades para as quais sempre a imprensa e o poder fecharam os olhos quando não incentivaram abertamente. Eu pego ali os episódios que foram separados no documentário, foram isolados. Primeiro, a questão da condição coercitiva do Lula, um verdadeiro absurdo, né, de levar, conduzir sob vara, como dizem na justiça, alguém que sequer tinha sido convidado a depor, né, que tinha paradeiro certo, permanência fixa no endereço, enfim, não tinha a menor possibilidade e nem tinha tido nenhuma atitude que se enquadrasse numa negativa de cooperação com a justiça. Depois, as provas em relação ao apartamento absolutamente fracas, tão fracas que a empresa Álvares e Marshall, a qual Sérgio Moro foi servir, agora que deixou o governo Jair Bolsonaro, afirmou num documento, né, pertencer à construtora OAS e não ao Lula. Né? Ela ofereceu esse documento ao então juiz Sérgio Moro, que o aceitou, embora não tenha levado em consideração na sua sentença o fato de que a empresa afirmava
a Lula, nem estava comprometido com ele em qualquer tipo de promessa de compra e venda ou acordo comercial. E agora Moro é diretor da empresa que afirmou isso e o juiz que disse o contrário, que o apartamento era, na expressão que ele criou, atribuído a Lula, que é uma inovação completa, né, no Código Penal, no Código Civil, né, alguma coisa ser atribuída. Eu também gostaria que me atribuíssem, por exemplo, a Torre Trump nos Estados Unidos. Não é minha, entendeu? Mesmo que o doutor juiz queira dizer. Agora, fica nisso tudo, Thalita, um gosto amargo de ver que instituições tão prestigiadas nos governos petistas, né, que foram tão aduladas, que foram tão bem tratadas, respeitadas, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o próprio Judiciário, tenham usado esse poder, tenham transformado essas franquias que tiveram numa absurda usurpação do poder político. Destruíram os partidos, destruíram a democracia, e agora nós estamos vivendo as consequências desta política de terra arrasada que se fez. Né? Na verdade, hoje está tudo entregue ao arbítrio do judiciário. Por pouco nós escapamos, na semana passada, de que o Supremo Tribunal Federal decidisse que o que a Constituição tinha escrito, o impedimento da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, não valia. Como também decidiram antes que não valia a presunção da inocência e justificaram a prisão em primeira instância. Quer dizer, nós nos tornamos reféns do poder de polícia, Ministério Público e Judiciário. E esse é o saldo principal que nós temos que recolher, né, dessa experiência histórica e, sobretudo, que nós temos que corrigir com a inexplicável demora em que o Supremo julgue o que já está evidente para todos, a suspeição de Sérgio Moro nesse processo. Não há outra maneira de nós regressarmos à normalidade democrática. A própria questão do Lula, tão reivindicada aí por certos setores de uma esquerda que se pretende pura e que participou de todo o governo Lula e se fortaleceu no governo Lula, que se pretende pura e incriticável, né, que fala do Lula deixar de competir em eleições presidenciais, nem isso poderá acontecer enquanto não for restabelecida a inocência do ex-presidente e ele voltar a ser um ator político na plenitude de suas capacidades, inclusive para deixar, eventualmente, se for o seu desejo e se as condições políticas permitirem, deixar de ser candidato e apoiar legitimamente outra candidatura do PT ou de qualquer outro partido. Mas não há normalidade possível sem que a gente apague, né, pelo menos apague os efeitos, né, desse processo monstruoso que o Brasil sofreu, que foi retratado no documentário. Fernando, a que você atribui essa demora do STF em julgar esse habeas corpus do ex-presidente Lula? Pode ter conexão com a inelegibilidade do ex-presidente Lula para que ele, de fato, não seja candidato numa próxima eleição? Eu acho que tem relação com isso, mas talvez essa relação não possa ser mantida até o final, na medida em que ainda faltam mais de 2 anos para... falta mais de um ano mais de 2 anos para a eleição de 2022 e talvez não se consiga segurar todo esse tempo o julgamento de sua inelegibilidade, mas eu acho que é para manter o desgaste, para tentar consolidar essa imagem que em grande parte se implantou no país de que Lula foi alguém que se corrompeu no exercício do poder. E eu não tenho nenhuma razão para considerar o Lula um ser humano acima de qualquer suspeita, porque todos nós, quando exercemos funções no governo, estamos sujeitos ao exame dos nossos atos, mas hoje, olhando tudo isso, é ridículo que um homem que movimentou dezenas, talvez centenas de bilhões de reais no exercício da presidência, né, tenha incorrido em corrupção para arranjar um cafofo ali numa praia de 2ª categoria, né, em Guarujá. Né. Se ainda fosse no Codazir, talvez nós pudéssemos achar que era possível. Né. Isso tudo é ridículo, isso tudo é monstruosamente ridículo. E o que resultou disso,
comentarista que me antecedeu, Paulo, mencionou isso, foi uma imensa destruição de um dos setores, um dos poucos setores competitivos mundialmente da indústria brasileira, que era a construção civil. Ele foi destruído, detonado, centenas de milhares de empregos se perderam. Muito do nosso vigor econômico e até da nossa capacidade de expansão geopolítica no mundo foi detonado junto com isso. A presença brasileira, através da construção civil no mundo, sempre foi motivo de orgulho para o país, mesmo já no período da ditadura militar. Foi uma política de governo essa expansão no Brasil. E isso foi destruído. Agora, por ironia, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o homem que desencadeou esse processo, ainda vai conseguir uns belos caraminguais, quantias muito longe do que eu e você podemos sonhar em ganhar o resto da vida, trabalhando como diretor da empresa que administra os despojos, as ruínas não só da Odebrecht, como também da OAS e de outras empresas atingidas pela Lava Jato. O velho matou a família e foi ao cinema.